Eu sou a Rita de Cássia, mãe do Henrique Salles Turnes. Ele passou na faculdade de engenharia, universidade pública, e nós aqui ficamos bem felizes com esse resultado. Desde pequenininho ele estuda em escola particular, eu sou professora, então ele estuda no mesmo colégio que eu trabalho. Ele, sempre foi assíduo, sempre foi interessado, sempre foi muito curioso, e desde pequenininho ele gosta de fazer lição de casa e ele precisava apenas de uma organização, né? Quando você coloca a criança numa instituição grande como é a que eu trabalho, eu fico um pouco preocupada, né? Porque ele precisa ter disciplina, ele precisa ter uma rotina de estudos, e foi através disso que eu fui ensinando para ele, eu e meu marido, né? Nós fomos mostrando para ele o quanto é importante estudar, fazer lição de casa todos os dias. Ele foi aprendendo, mas ele era muito curioso e ele gostava muito de estudar. Isso foi um foco dele muito grande desde pequeno. E também faz esportes desde pequeno, né? Então ele jogou futebol em São Paulo durante 7 anos. Aí depois, em função dos estudos, ele teve que parar um pouco. Agora ele joga futebol ainda, mas pelo Banco do Brasil. Então ele sempre conseguiu conciliar o esporte com o estudo. E foi chegando na adolescência, ele foi conhecendo um pouquinho mais as possibilidades do ensino médio, do colégio onde ele estuda, e aí ele foi descobrindo línguas. Então ele já estava falando inglês, espanhol e alemão. E aí ele escolheu para continuar o ensino médio, ele escolheu a formação do currículo B, né, que aqui a gente chama de currículo internacional. E aí ele fez os 3 anos no currículo internacional, que é um currículo só alemão, e também colocamos ele no quadro com a necessidade de organização de disciplinas, porque como ele estava no currículo alemão, muita coisa ia ficar de fora, né? Tem muitos conteúdos que talvez ele pudesse perder em função da faculdade aqui no Brasil. E aí a gente encontrou o quadro. Ele foi excepcionalmente estudioso e disciplinar, né? Desde que a gente fez a contratação do quadro, ele começou a se organizar aqui em casa em relação ao estudo do ensino médio, da escola normal, do 3º ano do ensino médio, mais o quadro. Então, ele foi bem corajoso, bem organizado. Eu trabalho em 2 escolas, então eu consigo ajudá-lo, mas é bem pouco. Então, ele foi com a rotina dele mesmo e com a organização dele, ele foi estudando e fazendo a lista de exercícios. Eu sou uma pessoa que vem de uma família de professores, né? Meu avô deu aula em escolas aqui em São Paulo também. Eu tenho muitos familiares que também foram para esse ramo da profissão. Então eu estou acostumada, eu sou muito incentivada desde os meus pais lá para trás a estudar para conseguir alguma coisa que você queira, algum desejo, alguma satisfação, alguma felicidade na vida, né? Então a única coisa que a gente leva para a gente é o conhecimento. Então, tudo que a gente faz na nossa vida precisa do estudo, né? Precisa de disciplina. E isso foi passado para o Henrique desde pequeno. Ele vive com a gente vendo, né? Eu estudo até hoje. O pai dele, o Cláudio, também estuda até hoje. Então, a vivência dele em casa é com livro, é com leitura, é com procura de pesquisa. Então, tudo isso é importante, inclusive para ele ser um adulto mais independente, né? De saber o que fazer com a sua profissão, de ter
uma atitude, né, positiva onde ele for trabalhar, de fazer pesquisas, porque a gente não encerra o nosso conhecimento só na escola, né? Então, tudo isso ele viveu com a gente. Então, o nosso modelo realmente foi muito grande. Agora, eu incentivei, né? O primeiro presente dele foi um livro. Um livrinho de imagens, de animais que ele gostava muito. Tenho fotos desse momento, porque eu falo aqui em casa o seguinte, né? Uma coisa que eu não economizo é com livro e com estudo. Então, ele sempre visitou livrarias, o incentivo para leitura escrita, a primeira redação dele também foi bem incentivada na escola. Eu sempre estive do lado, não tive como deixar, porque assim, além de trabalhar no mesmo lugar e conhecer muitas pessoas envolvidas com o Henrique desde então, eu sempre acompanhei se ele estava bem ou não na escola. Também sempre soube da facilidade dele com matemática, com exatas e com línguas. Então, isso também favoreceu bastante o histórico dele. Agora, por exemplo, ele, mesmo que tenha entrado na faculdade, ele preferiu esperar mais um ano, vai concluir o Abitur na escola e vai prestar uma faculdade na Alemanha. E também vai querer fazer o Enem de novo, porque se ele não passar para ir para a Alemanha, ele tem o plano B para ficar aqui de novo. Então já tem uma aprovação ano passado e vamos esperar essa próxima aí, vamos ver como é que ele vai. E também foi muito bem no ITA, que era um objetivo grande dele. Ele errou poucas questões para entrar e me parece que a vontade dele também é tentar mais uma vez. Então, ele está bem entusiasmado, está bem focado nos objetivos dele. Quando vem o filho, aí a gente sabe que o que é desejo nosso, a gente tem que separar, né? O que é desejo nosso e o que é desejo deles. O que eu tive muita parceria com o Henrique, na verdade, foi esse gosto pelo estudo. E por que eu achei muito importante e por que eu fui sempre incentivando mais e mais? Porque acredito eu, sendo uma professora, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode argumentar, mais a gente pode escolher. Então, assim, ele tem uma possibilidade de escolha entre, por exemplo, a faculdade na Alemanha ou aqui no Brasil, né? Ele tem também a possibilidade de escolha da língua que ele vai usar. Então, ele tem o espanhol, ele tem o português e ele tem o alemão, né? Ele arranha um pouquinho no francês também, porque a escola dá essa possibilidade. Então, o que eu tive de combinado com ele e seguindo com ele ali no paralelo, sempre orientando? A gente sempre falou para ele, a gente nunca chega nunca pensa que chega num ponto que já tá bom, né? Então, assim, se a gente já tá sabendo, vamos ver o que temos de dificuldade para poder pesquisar. E quanto mais a gente puder pesquisar de forma autônoma, né, e inteligente, a gente vai se virar sozinho no mundo, né? O mundo tá aí, para a escolha dele. Então, essa oportunidade que eu não tive em função das possibilidades que meus pais tinham na época, eu tô dando para ele, né? Então, eu tô abrindo o mundo, que é para ele falar para mim, olha, mãe, eu não quis ir para a Alemanha, né? Eu quis ficar aqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Ou, ao contrário, que é o primeiro plano dele, né? Que vocês já sabem. Olha, eu vou para a Alemanha, sim, vou fazer tudo que eu tiver que fazer lá, vou fazer faculdade, vou tentar trabalhar, vou tentar já ganhar o meu dinheirinho. E aí, se der, eu volto, senão eu fico por lá mesmo, que é a fala dele, né? Eu acho isso de extrema importância, ele ter uma base para o futuro dele, ele poder ter escolhas, e boas escolhas, né? Se ele teve uma base de línguas, ele gosta de exatas, e ele gosta e ele estudou bastante para isso, então não vai ter portas fechadas, não vamos ter portas fechadas, né? Ele vai poder fazer da vida dele o que ele escolher
Se fizer boas escolhas, ele vai ter sucesso. Ele precisava de um aprofundamento nas matérias, né? Principalmente exatas. Então, ele tem um currículo brasileiro e tem um currículo alemão que foram caminhando juntos. E o quadro, nesse momento, quando foi a nossa escolha, principalmente por ser online, porque a gente escolheu na pandemia, a gente queria um instrumento de estudo que ele pudesse se organizar sozinho, entre aspas, que tivesse a orientação dos professores, que tivéssemos as aulas, mas que ele pudesse ver, olha, isso daqui eu tenho facilidade, isso aqui eu não vi de forma profunda, então o quadro está me ajudando aqui, vou ter que aprofundar. A gente queria que ele tivesse esse tipo de análise. E foi o que aconteceu realmente. Eu vi muitas vezes ele falar, mãe, isso daqui eu não vi no colégio. Eu vou ter que assistir a aula de novo. Então, ele teve essa oportunidade de análise e aprofundamento junto com o quadro, que foi excelente. Juntou, assim, um pouco a nossa escolha pelo quadro, né? E a vontade dele de acertar, de ampliar horizontes e de fazer vários vestibulares, porque ele não fez só a Universidade Federal que ele entrou, né? Ele fez o ITA, ele fez as Forças Armadas, ele fez fez o Enem, esse ano ele quer fazer de novo o Enem. Então, ele é dedicado, mas teve toda uma ajuda do colégio e do quadro para essas questões, mais questões brasileiras, né? E claro que o currículo alemão também ajudou, né? Ele aprofundou coisas que ele não tinha anteriormente. Mas o quadro, ele nos ajudou nesse sentido. Olha, você está no currículo internacional na escola, então vão ter coisas que você vai precisar aprofundar e o colégio não vai aprofundar, e a gente tem o quadro como apoio. E foi o que ajudou em todo o ano passado dele. Foi bem trabalhoso, bem estudioso. Ele tem umas metas, assim, que eu fiquei até abismada depois quando eu vi. Ele fez todas as redações, todas as sextas-feiras, ele tinha uma redação para fazer para o quadro, e ele cumpriu aumentando a nota. Então, isso também mostra que, eu falei só da redação aqui, mas todas as listas de exercícios e correções e dúvidas, ele participou. Ele tem aula todos os dias até 3, 4 horas da tarde. Então, o quadro ficou das 4, 5 horas até a noite, todos os dias, né? Então, até umas 10 horas da noite ele estava com o quadro. Ele joga bola. E com a pandemia, muitos campeonatos foram cancelados. E isso talvez tenha trazido um pouco mais de energia também para ele, no sentido de pegar até final de semana para estudar. Então, às vezes, até eu ficava preocupada, né? Falava, olha, vamos sair um pouco, né? Vamos visitar, vamos sair, E assim, a pandemia nos ajudou nesse sentido, né? Ficamos mais fechados, mas de vez em quando precisava dar um alívio. Agora, a gente arranja desculpa, né? A gente aprende muito na educação isso. A gente arranja desculpa para tudo na vida, né? E agora, o nosso cérebro, ele foi feito para descansar, né? Ele é preguiçoso, entre aspas, né? Grosseiramente falando, ele é preguiçoso. Então, a gente faz com ele o que a gente quer. A gente quer treinar, a gente quer estudar, nós queremos entrar numa faculdade, precisa estudar. E eu acho que ele pegou isso como um foco muito grande, viu? Ele fez 9.925 exercícios no ano que ele foi aprovado. É muita coisa, não é? Muita coisa, também acho, muita. Não tinha noção do número, mas eu sabia que era muito, porque, bom, eu vi ele estudando aqui, né? Olha, eu não diria dificuldade, mas ele precisou de uma adaptação, tá? Então, assim, por mais que tenha tido dificuldade ali no meio, ele sanou rápido. O que ele precisou foi de uma adaptação de horário, né? De saber mexer
como é que fala? No site do quadro, entendeu? Se organizar com provas, porque o quadro, ele tinha as avaliações esporádicas, certo? Então, o colégio não, o colégio tinha as provas marcadas. Então, ele teve que se organizar nesse sentido. Então, ele colocou um horário para o colégio, um horário para o quadro, e foi seguindo isso à risca. Ele viu que deu certo, então ele foi seguindo. Ficava cansado às vezes, então dava umas paradas, mas ele procurou fazer todos mesmo, todos os exercícios. Quando tinha dúvida, ele ainda pegava o pai ainda para tirar algumas dúvidas, e ainda ia no plantão de dúvidas. E também vi ele refazendo alguns exercícios. Então foi disciplina mesmo. E ele estava muito animado com o quadro, né? Porque o colégio ele já conhece, ele já sabia como que funcionava o sistema de provas, avaliações, isso tudo ele já conhecia. O quadro não. Então ele falava para mim: ai mãe, eu tô aprendendo muito no quadro. Eu falei: então isso, filho, aproveita e se tiver dúvida, dá uma marcadinha ali que a gente vai pro plantão de dúvidas. Então ele tinha esse respaldo da gente, mas ele estava animado também. Se organizou bem, eu diria. No começo eu fiquei receosa, né? Eu, como professora, eu vejo muitas crianças quebrarem, né, entre aspas, com esse monte de coisa para fazer, esses compromissos mil, né, compromissos mil que os pais colocam as crianças e às vezes as crianças não aguentam, né? Então confesso para você que eu fiquei bem preocupada, e quem estava na fronteira com ele era o meu marido, tá? E aí depois eu fui vendo que ele foi dando conta, fui me colocando à disposição também, e aí ele foi engrenando, gostou, evoluiu muito em relação tanto à disciplina quanto às matérias, e eu posso dizer com cátedra que ele deu conta, porque lá no meio do ano, quase lá no final do ano, ele já fazendo algumas provas para entrar na faculdade, ele foi me mostrando a organização dele. Então eu fui falando: e aí, se você precisar saber um pouco mais sobre esse tema, como que você faz, Henrique, para você achar? Aí ele: mãe, eu já digitalizei tudo, né? Tá aqui, tudo do quadro tá aqui sobre física. Falei: então tá. E biologia, que você não é tão bom assim lá na escola, cadê? Onde que você procuraria? Aí ele mostra para mim: olha, eu coloquei tudo aqui digitalizado. Eu falei: já organizei tudo. Então ele mesmo foi procurando uma estratégia para que ele procurasse as matérias que ele precisasse estudar mais. Toda a convicção de que ele foi muito bem atendido, tá? Ele supriu bastante a necessidade dele, foi bem, o nosso foco foi cumprido, né? Era bem, estava faltando no colégio, o quadro supriria. Isso foi um gosto dele pelo esporte, quando é pequenininho, né? Eu, que já trabalho nessa área, já fui mostrando para ele algumas possibilidades, então vários tipos de esporte. E quando ele formalizou 5 anos, ele podia fazer peneira. Então, um amigo nosso que trabalhava com ele, com futebol já, né, numa escolinha de criança bem pequena, esse professor falou: olha, ele já pode, com 5 anos, tentar uma peneira, né? Então, vamos ver aí o que dá. E aí a gente foi fazendo peneira nos clubes. O primeiro clube que chamou por ele foi o Palmeiras. E aí a gente não pôde concretizar essa possibilidade, porque morávamos muito longe. E aí ele ficou em aberto, e aí fomos também para o Clube Banespa, passou no Clube Banespa. E quando ele fez a peneira no Clube Banespa, ele fez no São Paulo. E aí a gente escolheu o São Paulo porque era mais próximo de casa. Então aí lá ele ficou. Ele foi no sub-7, né? Ele era o menorzinho da turma. A roupa parecia
um pijamão. E aí ele foi seguindo carreira lá, foi até os 14 anos. Aí ele teve que escolher entre o ciclo B e o São Paulo, porque ele teria que começar a estudar o dia inteiro na escola, que até então ele estudava meio período. Não foi. Foi difícil para mim. Eu e meu marido, a gente ficou bem dividido, porque o São Paulo ofereceu um colégio para ele estudar, ofereceu acampamento, né, a moradia lá no CT do São Paulo, e ele tinha que escolher entre outro colégio e o São Paulo, ou o colégio que ele estuda, né? E aí eu falei para ele, o colégio que você vai, que o São Paulo está te oferecendo, não tem a possibilidade da Alemanha. Mas tudo bem, se for uma escolha sua, a gente vai com você onde você escolher. Né? Eu achei difícil uma escolha para ele. Eu falei para ele, vamos pensar, a gente tem muito tempo ainda para pensar, tem aí uns 3 meses para pensar. E ele não, ele foi tomar um banho, voltou e falou, pronto, já decidi, eu vou largar o São Paulo. Aí eu falei, nossa, mas você não quer pensar um pouquinho mais, tudo... E aí a gente conversando, a gente percebeu que ele pegou o espírito da coisa, né? Porque eu falei para ele, olha, você escolhendo o São Paulo, você vai continuar estudando numa escola boa, eles vão te dar um colégio bom e tudo mais, mas você vai ficar nessa situação até o São Paulo querer você, né? Não depende só de você, depende do pessoal querer você lá e você vai continuar. O outro colégio, onde você está estudando comigo, onde eu trabalho, não, vai depender só de você. Então, assim, se você estudar, você continua. Se você não estudar, você não continua. Então, não tem uma terceira pessoa que vai dizer, olha, ele não tá bom, vamos tirar. Depende de você com você mesmo. Foi a única coisa que nós falamos para ele, essas duas diferenças. E aí ele escolheu ficar no colégio e ele ficou durante uns 6 meses sem jogar bola. Logo depois já vieram outros clubes procurando por ele, e aí ele acabou ficando no Banco do Brasil. Tem uns amigos no colégio lá, professores de educação física, e eles me falaram, Rita, quem está acostumado com esporte desde pequeno, como é o caso do Henrique, eles tomam decisões muito rápidas mesmo. Então, assim, e a decisão dele foi com certeza melhor para o coração dele, porque ele estava focado em viajar para a Alemanha. Então, acho que ele juntou, e ele falou, ele pensou isso, né? Bom, se eu não posso ir para o São Paulo agora, mais tarde eu posso ir para um outro clube, né? A coisa não está fechada totalmente, tanto é que ele fala até hoje, né? Mãe, eu vou estudar na Alemanha e vou jogar num clube de lá. Ai, que bom, né? Porque assim... Além dele gostar muito, infelizmente, a gente aqui no país, a gente tem que escolher entre o esporte e o estudo. Infelizmente. E lá fora, não. Lá fora parece que dá para conciliar as coisas, né? Dependendo do lugar, dependendo da faculdade. Então, eu acho que ele vai se achar bem lá. A gente tinha o nosso objetivo, que eu te falei, né? Nosso objetivo era complementar o que ele estava tendo no colégio, de forma aprofundada. E quando a gente entrou na parte do quadro, a gente entrou em várias escolas, e o que chamou a atenção da gente foi o número de aprovados. Né? Então, assim, mesmo a distância, era uma coisa desconhecida nossa, né? Por mais que eu seja professora e dei aula à distância na pandemia, a minha realidade é muito diferente da dele, porque são crianças pequenas que eu trabalho, né? Então, o trabalho é completamente diferente. Então, ele teria que se administrar sozinho. E foi o grande número de pessoas que entraram em faculdades. Aí a gente viu, mostrou para ele, gostamos, negociamos valores, e aí fechamos com o quadro. Foi isso que chamou a atenção. Ele, na verdade, viu primeiro, e aí depois ele veio contar pra gente, nós vimos juntos como que ele conquistou isso, aí ele mostrou lá na internet toda a classificação, quantos pontos ele fez,
E aí ele contou pra gente como foi a estratégia dele na prova, que uma coisa ele aprendeu, né, essa coisa da redação, de fazer primeiro a redação, o quanto a redação pesou ou não no Exatas. Então, tudo isso ele tinha pronto para falar pra gente. Ele contou com bastante orgulho e foi uma festa, né? Não preciso dizer que foi muita festa, muito orgulho, mandando print para a família inteira. O colégio fez uma propaganda também com a imagem dele. Então, assim, ele terminou o 3º ano do ensino médio com muito sucesso. Primeiro que é dificílimo, né? Eu venho da USP, sou formada na USP, e eu sei o quanto é difícil passar, né? E hoje em dia, na minha época, não tinha essa organização diferente que tem hoje, né? Então, hoje em dia é mais difícil ainda entrar. Então, o orgulho é muito grande. Falei para ele, você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu te levo lá, você faz a faculdade. Ele, calma, mãe, vamos esperar mais um ano aí, eu presto de novo, porque eu quero tentar a Alemanha. Perfeito, vamos lá, a gente está sempre junto nas decisões. Olha, com certeza sim. O que na verdade a gente almeja é a felicidade dele, né? Então ele quer ir para a Alemanha, ele vai ficar feliz, ele estando feliz lá, tudo que for difícil ou fácil, ele vai conquistar, né? A gente sempre coloca pé no chão para ele, né? Então, assim, as coisas não são fáceis, você não vai chegar lá e as coisas vão estar de portas abertas, né? A faculdade vai ser toda em outra língua, então, às vezes, o nativo é difícil de entender, então, o lugar para morar, nunca morou sozinho, mas é o que a gente fala para ele, se não tentar, não vai saber, né? Então, ele está bem pronto, sim. A gente está bem feliz com esse futuro que ele tá caminhando, para onde que ele está caminhando, né? Por onde que ele está indo, estudando, valorizando tudo que tem, fazendo poupança, né? Guardando um dinheirinho para emergência. Isso tudo faz parte do pacote. Estamos bem felizes. É muito importante que ele siga esse caminho, porque ele vê que deu certo, né? Ele já viu que com o pai, com a mãe, já deu certo. E, ao mesmo tempo, dele saber que não é nada fácil. Então, a gente foi lá junto, mostrando para ele, olha, isso pode acontecer isso pode acontecer aquilo, você tem 2 escolhas para fazer, aqui não é escolha, aqui é obrigação. A gente foi mostrando um pouquinho para ele quanto é importante esse caminho, porque tudo que ele quiser para ele no futuro é agora, né? É agora que ele precisa se organizar. E a mensagem que eu deixaria é, inclusive, sobre isso, né? As mães, os pais, os familiares, muitas vezes são avós que ajudam, de serem persistentes, de não desistirem, de mostrarem todos os caminhos das pedras, né? O caminho que é da felicidade, o caminho das pedras, porque nada na vida vem de uma forma fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, eles precisam conquistar degrau por degrau, às vezes com a gente junto, às vezes com a gente ali no paralelo e às vezes na distância, né? E eles saberem que sempre que precisarem, eles podem contar conosco. Então, é sempre isso que a gente falou para o Henrique, né? A gente fala até hoje. Se você está aqui, na Alemanha, no ITA, no interior de São Paulo, tanto faz. É ligar e falar, preciso de ajuda. Ou se não, falar, mãe, tá tudo bem, não preciso de nada. E a gente vai estar aqui torcendo por ele, pela felicidade dele. O mais difícil é ele mesmo que está fazendo, né? Ele está fazendo o seu objetivo pouco a pouco. Cria ansiedade? Cria. Mas aí, de vez em quando, a gente vai lá, põe a mão no ombro, dá uma acertada nisso, e aí ele vai continuando o caminho dele. Não desistam, persistam, porque eles precisam da gente, a gente tem que estar lá a hora que eles precisarem.
sempre vai ter alguma coisa que você vai achar que vai dar certo e não vai. E por isso que ele tem que levantar, né? Vocês têm que levantar e tentar de novo. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Falo assim, e aí, você vai desistir? Eu falo, não vai desistir, você vai tentar de novo. Então vamos lá, tô aqui para te ajudar. É bem isso mesmo. Bom, dar uma mensagem para o filho é a coisa mais gostosa que tem, né? Primeiro dizer que eu amo muito ele. Nós aqui em casa amamos muito ele. Ele fez uma diferença enorme na nossa vida. E eu aprendo com ele todo dia. Então, eu oriento, eu faço tudo, né? Eu gosto dessa parceria com ele. Mas eu aprendo muito com ele, que ele seja muito feliz. Muito. Um beijo.